Boa noite a todos. Caro camarada Presidente da Mesa do Congresso, caro camarada Presidente da JS, restantes elementos da mesa, caros camaradas. Votar é um direito e um dever cívico de todos os cidadãos, independentemente do local onde se encontram no dia da realização do ato eleitoral. Como tal, deve ser assegurado o seu exercício através de todos os mecanismos disponíveis, de forma a garantir a maior participação possível num ato que é fundamental no Estado de Direito Democrático. Nos dias de hoje, pelos mais variados motivos, existem imensos cidadãos deslocados da sua área de residência habitual e do local onde se encontram recenseados. Essas deslocações têm, na maioria dos casos, um caráter temporário e não podem nem devem ser impeditivas da participação desses cidadãos no ato eleitoral. Foi com esse intuito que, nos últimos anos, houve sem dúvida uma grande evolução no processo de voto à distância. Recorrendo ao voto antecipado, possibilitou-se que os eleitores deslocados por motivos profissionais, por motivos de estudos, deslocados no estrangeiro, eleitores doentes e internados e eleitores presos, pudessem deste modo votar e participar na escolha dos seus representantes. No entanto, e apesar dessa evolução, o voto antecipado não consegue, no nosso entendimento, assegurar de forma eficaz a participação de todos os eleitores que se encontram deslocados. Por um lado, porque o universo de eleitores deslocados é maior que aqueles que se encontram nas situações legalmente previstas. E por outro, porque a burocracia que envolve o voto antecipado, na maioria dos casos, só afasta as pessoas, fazendo com que estas se desinteressem pelo ato eleitoral, resultando num aumento inevitável da abstenção e num claro prejuízo para a nossa democracia. Ora, vivendo nós em pleno século XXI, século este dominado pelas tecnologias de informação e com os imensos recursos proporcionados pelos computadores e pela internet, acreditamos que é possível encontrar uma alternativa melhor e mais eficaz para o problema, contribuindo para uma maior participação cívica e democrática dos açorianos e de todos os portugueses. Sei que não é a primeira vez que se aborda esta questão e que a mesma não tem uma solução fácil, mas também sei que não é pelo fato de um problema apresentar mais dificuldades que deve ser posto de lado ou que se deva desistir. Aliás, é por ser difícil e porque ninguém assumiu verdadeiramente este encargo que entendo que devemos ser nós, Juventude Socialista, uma vez mais, a lutar para que sejam discutidas e apresentadas novas soluções, assegurando da melhor maneira possível os direitos dos nossos cidadãos e a sua participação ativa no processo eleitoral, combatendo o afastamento dos mesmos em relação à política e aos seus governantes. Enquanto que para a maioria dos cidadãos eleitores deslocados no continente, a dificuldade para conseguirem votar se traduz apenas numa viagem de algumas horas, para nós açorianos não é assim. A nossa realidade é muito diferente e, devido à nossa excepcional condição insular, a dificuldade para conseguirmos votar é manifestamente superior. Temos uma barreira física entre o continente e o arquipélago e mesmo entre as nossas ilhas, que implicam a muito maior disponibilidade, tanto financeira como pessoal. Devemos então fazer deste tema uma prioridade para a Juventude Socialista dos Açores, pois é essencial para nós que haja uma maior participação por parte de todos os açorianos, principalmente todos os nossos jovens, que são o nosso futuro e que se encontram deslocados do seu local de recenseamento, por forma a poderem prosseguir os seus estudos. Devemos lutar para que seja encontrada uma solução eficaz, para que possam exercer o seu voto de uma forma fácil, acessível e segura, exercendo dessa forma o seu direito de igualdade consagrado na Constituição da República Portuguesa. Não podemos esquecer que nos dois últimos atos eleitorais do nosso país, as presidenciais e as legislativas nacionais, os Açores foram em ambos os casos a região com maior taxa de abstenção do país. 68,9% nas presidenciais e 59,3% nas legislativas do mês passado. Na nossa opinião, a situação é preocupante. Se nestas duas eleições a que me referi, os votos daqueles que se encontram deslocados podem até nem fazer uma grande diferença em termos de resultado final, o mesmo já não acontece se falarmos de eleições legislativas regionais e ainda mais nas eleições autárquicas. Eleições estas onde todos os votos passam a ter uma enorme importância, pois representam muito em pequenas ilhas e em pequenas juntas de freguesia, podendo fazer já uma grande diferença nos resultados finais. Não podemos permitir este cenário em que os Açores figuram como a região do país que mais se abstém. Temos de trabalhar no sentido de mudar as consciências dos açorianos e lutar com todas as armas ao nosso alcance por uma maior participação das nossas gentes num ato que se reveste de enorme importância para o nosso futuro.
Apenas dessa forma a nossa democracia sairá reforçada. Temos então de incentivar e exigir, junto dos nossos governantes, para que seja encontrado um caminho inovador, que consiga assegurar esse princípio basilar no nosso país. Não temos, porém, a certeza de qual a melhor solução possível, mas sabemos que ela passa claramente pela internet e pelo uso das novas tecnologias. Nos dias de hoje, a internet tem um papel fundamental nas nossas vidas e sem ela tudo seria certamente mais difícil. Através dela, os bancos, os tribunais, os serviços públicos e praticamente todas as empresas conseguem prestar serviços dos mais variados e sempre de uma forma absolutamente segura. Além disso, temos planos como o Simplex e o novo cartão de cidadão. Claramente são a mais-valia para o país e que podem ser uma base e uma enorme ajuda para essa nova forma de exercer o direito de voto. Caros camaradas, num século de enorme mobilidade das pessoas, onde as distâncias se reduziram e o mundo se tornou bem mais pequeno, devemos também evoluir um processo que se tornou arcaico e ultrapassado e dessa forma ajudar a reduzir os níveis de abstenção e reforçar a participação de todos os cidadãos na nossa democracia. Viva a JS, vivam os Açores. Muito obrigado.